Bom, boa noite Oi, novamente, Jorge. pessoal. Tá? Prazer aí estar com vocês hoje na nona palestra, né, da nossa jornada de seminários online aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais da Universidade Federal do Piauí. Hoje eu escolhi um tema para falar, que é um tema correlato que a gente trabalha na pós-graduação, que é para falar de materiais carbonosos provenientes a partir de biomassa, né, local. A gente sempre usa uma biomassa local, com o intuito sempre de incrementar o valor agregado dessa matéria-prima. Tá? Sempre procurando uma biomassa que seja local. Vocês vão ver como é que essa história começou mais para frente. Bom, meu nome é Bartolomeu Cruz Viana Neto, tá? Sou do Departamento de Física da Universidade Federal do Piauí, participo das pós-graduações em Física e da pós-graduação em Ciências dos Materiais da UFP, participo de 2 laboratórios, o Laboratório de Física dos Materiais e o Laboratório de Materiais Avançados, o LIMAV, também na UFP. Esse é meu endereço de e-mail, qualquer dúvida pode contatar, certo? E aqui você pode pegar os meus endereços de currículo, tá? Bom, então, só para quem não é da UFP ter uma noção, tá? Esse aqui é o campus da UFP, aqui a pós-graduação em materiais e aqui o departamento de física, onde a gente atua. Esse aqui é o grupo, é o pessoal realmente que trabalha, né? De fato, chama laboratório, são todos alunos de pós-graduação e alunos de iniciação científica também. Tá? São as agências que financiam os trabalhos, Academia, a Central Analítica da UFC e o CETEM em Recife, que são parceiros também, sempre na parte de caracterização, e a Academia na parte de divulgação de tudo, já que a gente faz parte dela. Bom, esse trabalho, pessoal, na realidade começou com esse cara aqui, né? Rubens, era um aluno recém-chegado de mestrado, na época mais ou menos 2012, né? E ele veio com a ideia da gente trabalhar com babaçu, né? Na época eu não sou químico, sou físico de formação, tenho uma formação na área de materiais, mas sou físico, então não tinha muita ideia do que fazer e fui atrás de estudar, né? O que a gente poderia fazer com babaçu. E vi que uma das possibilidades que a gente podia fazer é usar o resíduo do babaçu para a gente poder fazer novos carbonos, né? Eu já tinha uma ideia de como trabalhar carbono, já tinha trabalhado com nanotubo de carbono e tinha trabalhado um pouco com grafeno, então tinha uma ideia do que fazer com os carbonos gerados, né? Então, primeiro a gente foi ver como funcionava essa cadeia toda do babaçu. Então, o babaçu, ele é uma planta, né, que a gente pode dizer que é uma planta regional do Piauí, mas não é só do Piauí, é muito mais de outros estados do que no próprio Piauí. O Maranhão tem uma área muito maior de babaçu do que aqui no Piauí, mas a gente tem uma área extensa também aqui no Piauí de plantações. Então, a área grande no território brasileiro onde a gente tem o babaçu. Em alguns lugares ele é considerado até uma planta daninha, né? Ou seja, quando você desmata e deixa o local, o babaçu é que toma conta. Tá? Então, é uma planta muito fácil de crescer, tem uma produção muito grande, né, do seu coco, onde a amêndoa ela é aproveitada em grande parte, e o coco muitas vezes não é aproveitado, algumas vezes é usado como carvão, mas o aproveitamento fino em si, ou seja, a agregação de valor em cima do babaçu ainda é muito pequena, né? Então, a gente tem algumas partes do babaçu para a gente evidenciar do que realmente é usado e que ele é feito. Ele tem a parte mais externa, que é o epicarpo, que é uma fibra, né? Tá? Essa fibra, algumas partes dela você pode usar para algum tipo de forro, artesanato, alguma coisa desse tipo. Você tem uma parte entre esse epicarpo, certo? Uma parte mais dura que existe aqui dentro, que é o mesocarpo, que é basicamente carboidrato, amido, 20% do babaçu é dele, né? A gente tem uma parte bem dura no babaçu, que é difícil de quebrar, ou seja, para quebrar um coco babaçu não é uma coisa simples, né? Quem já tentou viu que não é uma coisa simples de fazer. Então, que é o endocarpo. Isso a parte, é uma parte bem lenhosa dele, tá? E é a maior parte do coco babaçu. E realmente é uma parte que pouco se explora ela, basicamente se usa para alguma coisa de carvão ou para combustível. E tem realmente a amêndoa, que é muito explorada, porque tem os óleos que são extraídos dela, os ácidos graxos, né, que são extraídos dela, e serve para bastante coisa no mercado hoje em dia. Tá? Então,
Basicamente é uma cadeia manual, né? Se quebrar o coco e tal. Você tem algumas fábricas, principalmente na região central do Brasil, tem muita exploração de babaçu em grandes fábricas, né? Você olhar na web, você vai encontrar grandes grupos trabalhando com babaçu na parte central do Brasil, mas é basicamente manual a grande parte da catação, né, e da quebra do coco. Tem vários produtos feitos artesanais, mas tem outros já que são industriais, carvões, você vê que sabões e o mesocarpo, né? O mesocarpo do babaçu ele é bastante utilizado também como uma fonte de amido, uma fonte de carboidrato bastante grande, tá? Então, é uma indústria que já tem um forte apelo social, né, e econômico. Mas qual era a ideia da gente? Quando o Rubens, meu aluno, ele veio com essa ideia, né? A ideia era pegar a biomassa, tá? E transformar essa biomassa através de tratamentos, seja eles qual fossem, ou que a gente tivesse acesso na época, né? Transformar essa biomassa, ou esse rejeito dessa biomassa, na realidade, tá? Em materiais que fossem funcionais, né? Que fossem úteis, por exemplo, na saúde, no estilo de vida, na alimentação, na química, né? Na energia, por exemplo. Então, essa era a ideia, tá? Era pegar essa biomassa, o rejeito dessa biomassa, fazer tratamentos físico-químicos para poder a gente obter materiais que fossem funcionais. Na realidade, tivesse uma funcionalidade que a gente tivesse uma previsibilidade em cima dela. Era essa a nossa ideia. Bom, nós fomos estudar, né? Observar o que tinha na literatura, já tinha várias coisas. Inclusive do professor Edson, já tinha trabalhado com o babaçu na época, né? Usado, inclusive, o mesocarpo. Por isso foi uma das primeiras ideias da gente tentar usar o mesocarpo também. E tinha uma infinidade de trabalhos sobre o babaçu. Um dos trabalhos que a gente focou foi esse daqui, onde ele fazia um tratamento térmico no babaçu. E a gente vinha de uma experiência que a gente já tinha com tratamento hidrotérmico, né, que é um tratamento feito à base de um reator fechado com água, tá? Em uma temperatura bastante baixa. A gente tinha essa experiência já, advinda de outros trabalhos, e a ideia foi usar essa experiência do tratamento hidrotérmico para a gente carbonizar a biomassa ou o resíduo de biomassa do babaçu. Foi essa a ideia inicial, né? Observando tudo que tinha na literatura e as aplicações que a gente poderia obter. Então, falando objetivamente do primeiro trabalho, esse foi o primeiro trabalho do Rubens, tá? Em que a gente fez a carbonização hidrotérmica do babaçu. Basicamente, a gente fez a carbonização do mesocarpo, tá? E do que a gente chama de farelo, né? Que é o resto, o que sobra da amêndoa, tá? Que é o farelo da amêndoa. Então, nós fizemos uma carbonização hidrotérmica, usamos um reatorzinho hidrotérmico num forno muflo, temperaturas da ordem de 160 a 180 graus, de 120 a 180 graus, tá? E temperaturas da ordem de tempos da ordem de 3 horas a 6 horas, né? A gente variou também o pH, tá? O pH também foi variando. O pH da solução, quando você coloca o babaçu ou o farelo de babaçu somente com água, esse pH geralmente é ácido, e a gente controlava esse pH com hidróxido de sódio, tá? O que a gente obteve foi o que a gente chama de hydrochar, tá? Ou hidrocarbono, tá ok? Esse hydrochar ou hidrocarbono, ele tem essa forma esférica, depois que a gente carboniza o mesocarpo, você tem o mesocarpo aqui, você carbonizava o mesocarpo, secava ele, né? Retirava todo. Quando você ia observar, ele tinha essa forma bem esféricazinha aqui, né? Que é uma forma bem característica, quando você tem carboidrato, você carboniza eles. Você sabe isso, de sacarose e outros carboidratos, né, mais simples, tá? Você consegue carbonizar e formar essas esferas. Então, a gente tinha esse hydrochar. E qual era o que a gente fez logo depois? Fizemos toda a caracterização físico-química dele, certo? Através de infravermelho, a caracterização morfológica, né, também observando. E fomos observar também as características que ele tinha
correlacionadas à quantidade de carbono, hidrogênio e carbono oxigênio, né, que chama de diagrama de Van Kelvin, né? E comparamos, certo? Esses aqui são os nossos resultados experimentais, e comparamos os resultados experimentais com o que a gente tinha já na literatura, por exemplo, de carvão, tá? E com o resultado de biomassa. Quando você tem um adensamento energético, ou seja, quando você consegue carbonizar bem a sua biomassa e ela tem um adensamento energético interessante, a ideia é que ele venha nessa direção aqui dessa linha, tá? Que ele desidrate, né? Nessa direção aqui. Tá? E a gente observou que alguns dos nossos carbonos, tá? Feitos a partir principalmente do mesocarpo, eles desidratavam bem e tinham relações carbono, hidrogênio e carbono, oxigênio da ordem do carvão, tá? O carvão natural. Então, aqui tem as imagens de vários deles. A gente tem alguns que não formam esferas, porque geralmente esses que não formam esferas são carbonos vindos do farelo, né, que tem alguma proteína ainda. O farelo ele tem bastante proteína e bastante lipídio, né? Coisa que no mesocarpo não acontece. O mesocarpo basicamente é amido, né? Então, basicamente é carboidrato, tá? E nós fomos avaliar como eram esses carvões, né, esses carbonos, tá? E fomos fazer as medidas de análise proximal, né? Como é chamado isso? A gente faz a medida de matéria volátil dos materiais, faz a medida de cinza, ou seja, o quanto de cinza vai sobrar, o quanto de material mineral tinha ali naquele seu carvão, né? E todas as medidas de CHN, enxofre, oxigênio, e também a medida que é bastante importante, a medida de energia, certo? Em megajoules por quilograma. Tá? Então, se você observar aqui, o mesocarpo, ele tinha da ordem de 12 megajoules por quilograma, e quando a gente, por exemplo, esse mesocarpo que foi tratado a 180 graus, aqui no pH de 6, tá? Ele ficou com uma energia quase o dobro. Então, a gente teve um adensamento energético de quase o dobro, e quando a gente calcula isso, né, pela quantidade de cinza que a gente tem e pelo rendimento de material que a gente tinha, tá, a gente obtinha um rendimento energético da ordem de 69%. Então, esse daqui seria o material com rendimento energético mais alto que a gente obteve entre eles. Se a gente puder observar, alguns dos farelos também têm um valor energético alto. Mas o problema do farelo é que ele, natural, ele tem um valor energético alto. Por quê? Porque ele tem bastante lipídio e proteína, né? Então, na hora da queima, ele vai dar um valor energético bastante alto, tá? Em megajoules por quilo. E a gente não obteve um adensamento energético muito alto nesse tipo de material, tá? Fora que ele não ficava de uma forma morfologicamente tão bem distribuído como o mesocarpo ficou nesse trabalho. Bom, posteriormente, o que foi que a gente pensou? Bom, se a gente consegue fazer um hidrocarbono, um hydrochar, a partir dessa biomassa, a gente pode pegar a mesma biomassa e tentar fazer a ativação química ou física dela, tá? Fazendo isso, essa ativação química, eu posso usar um ácido, uma base, né? Ou um sal aí qualquer, ou para ativação física, eu posso usar um gás, né? Dentro de um forno, por exemplo. Posso usar um forno com atmosfera de um determinado gás, por exemplo, CO2. E fazendo esse carvão ficar ativado, eu poderia tentar utilizar esse carvão para adsorção de drogas, de corantes e outras coisas a mais que eu pudesse pensar. Tá? Foi essa a segunda ideia que nós tivemos. Tá? Então, a ideia era ativar o carvão, aumentar a porosidade desse carvão, promover grupos funcionais na superfície desse carvão, de forma que eu pudesse ter uma gama de carvão ativado que eu produzisse a partir da biomassa ou do hydrochar do babaçu. Então, a primeira ideia da gente sempre foi um corante, tá? Porque a gente tem as indústrias aqui no Nordeste muito fortes, as indústrias têxteis. Então, a gente sempre pensa na parte de corante primeiro, porque eles são bastante utilizados, né? E ainda são bastante rejeitados de forma indevida no meio ambiente, tá? Sabemos também que os carvões ativados eles são bastante utilizados para a dissolução de metais, né?
Uma outra coisa que a gente observou é que eles eram utilizados para dissolção de CO2. Ó. Uma grande parte dos carvões ativados, eles são utilizados para dissolção de CO2. Isso é uma coisa que a gente, na época, achou interessante. E mais para frente eu vou falar o porquê. Mas aí também vê aqui, ó, em azul, que os carvões ativados são usados para capacitores e aqui, em rosa, para sensores. Ou seja, na parte eletroquímica também. Tá? Foi uma coisa também que nós pensamos mais para frente. Vocês vão observar. Então, a ideia inicial era fazer um carvão ativado para remover corante. Tá? Fosse um bom removedor de corante. Por exemplo, o azul de metileno, que é bastante utilizado nas indústrias. Tá? Bom, qual foi a ideia? Pegar o babaçu, fazer a carbonização hidrotérmica, que a gente já tinha feito, e depois fazer uma ativação, usando uma temperatura de 400, 700, 750 graus, 2 steps, 2 degraus, e usar um ativador, que na época nós usamos o hidróxido de sódio. Tá? E com isso nós produzimos o que a gente chama aqui de AC4. Só que nós fizemos outros pré-tratamentos também para fazer comparação com esse tratamento inicial aqui, usando o hydrochar. Então, nós fizemos os tratamentos que são chamados de tratamentos convencionais, de pirólise inicial. Então, a secagem a 100 graus 1 hora e a 600 graus 1 hora. Tá? Variando também sempre a quantidade de razão mesocarpo hidróxido de sódio. Meio, 4 terços e meio. Tá? E a gente obteve esses 4 materiais aqui, esses 4 carvões ativados. Né? Isso aqui a gente fez num forno tubular, que tinha acabado de chegar na época, né, com uma atmosfera inerte. Né? A atmosfera, na época, eu acho que a gente utilizou nitrogênio, ou argônio, tanto faz. Tá? A gente observou que a gente quebrou todas as ligações glicosídicas que tinham, ou seja, aquela forma redonda que o mesocarpo, o hydrochar tinha, ele perde, né, quando a gente ativa ele dessa forma. Tá? Então, você pode observar aqui no infravermelho que você ainda tem alguns grupos hidroxilas na superfície, né? Outros grupos também ainda na superfície aqui, bem discretos, mas você tem basicamente a formação de um carbono amorfo, se você olha aqui a espectroscopia Raman. Tá? Tem aqui o pico da banda D e o pico da banda G bem pronunciados e largos, mostrando que eles são carbonos bem formados, mas são todos amorfos. Tá? E você perde quase toda a parte orgânica desse material. Né? Aqui nós fizemos a TG, né, para mostrar a perda de massa dele, o restante de perda de água, o restante de grupos funcionais perdendo, e aqui a gente tem a perda total. E a gente observou que essa perda total aqui para algum material cristalino, carbono cristalino, que seria um grafeno. Tá? Posteriormente, eu vou contar a história disso aqui também, o que virou depois. Tá? Mas, nesse caso aqui, nós paramos por aqui. Que é o difratograma de raio-x, mostrando que o carvão que a gente fez realmente é um carvão ativado amorfo. Tá? E aí, a imagem deles, de microscopia eletrônica de varredura. Você vê que eles perderam totalmente a forma esférica. Tá? E a gente tem basicamente um carvão, tá? Vocês vão ver mais para frente, ó, com a mesma característica. E vocês podem ver aqui, ó, que dá para a gente notar os poros, tá? Nesse carvão. Você consegue observar em algumas imagens os poros, menor do que um micron, tá? Nesses carvões. Então você vê aqui o AC4 é aquele carvão que foi pré-tratado no forno hidrotérmico, tá? Você percebe que ele tem uma porosidade um pouco mais elevada do que a dos outros. Bom, aí nós fizemos a análise superficial deles, né? Tá? Vimos a área de superfície de ambos, tá? De todos eles, né? Tá? E analisamos também toda a parte da porosidade deles, tamanho de poro, diâmetro, né? Volume total. E vimos que todos eles tinham uma grande porcentagem de microporos. Então, a grande maioria desses poros eram microporos. Então, eram materiais microporosos. Tá? Fizemos também análise de potencial de carga zero para avaliar
a superfície dele era negativa ou positiva, né? Potencial de superfície. Vimos que ele tinha um potencial de superfície negativo, todos eles, ó. É só olhar o potencial de carga zero. E que o ideal seria ele ser um adsorvente de corantes positivos, catiônicos, como é o azul de metileno. Fizemos os primeiros testes na época, tá? Não vou mostrar os testes atuais, porque a gente está redigindo o artigo, então ainda está meio preliminar os resultados, mas esses são resultados basicamente que ainda continuam. Então você vê o primeiro, o segundo, esse AC4 e o AC3 foram os melhores, né? E que deram cerca de quase 500 miligramas por grama de adsorção, né, do corante, tá? Que é uma adsorção bastante razoável comparado com outros carvões ativados já da literatura naquela época, tá? Aqui a gente pegou o AC3 e fez a dosagem dele com pH, né, variando o pH da solução, a solução de corante, né, e viu que a partir do 7 ele absorve basicamente a mesma coisa, tá? O efeito da dosagem também, ou seja, quando você fosse diminuindo a concentração do corante, né, como funcionava a absorção desse AC3 também, tá? Mas o mais interessante para a gente na época foi isso aqui, ó, que logo após que a gente colocava o carvão, principalmente esse AC3, na solução, tá? Alguns minutos depois, a solução estava totalmente descolorida, né? Então, era rapidamente que a gente percebia a descoloração dessa solução, tá? Então, foi uma coisa que, na época, para a gente foi interessante. E eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui um videozinho do YouTube, tá? Que na época era a nossa pós-doc aqui, que era no PAMA, e hoje em dia ela é professora visitante no Ceará, fez, tá? Esse vídeo tem quase 10 minutos, ele tem 12 minutos, mas você vê, ó, coloca, tá, o carvão, logo depois ela vai colocar o corante, numa concentração razoavelmente alta, tá? Ela usou aqui uma concentração de 100 ppm, tá, de azul de metileno, e 100 miligramas de carvão ativado. Depois ela coloca para agitar. Então, eu vou passando aqui rapidamente, ó, só para a gente ter uma noção. Então, 8 minutos depois, ó, você já nota uma descoloração forte do material. Quando dá 10 minutos, esse material basicamente já está todo descolorido. O que você observa aqui é o fundo. É porque, pelo contraste com o papel, a gente não consegue observar direito a transparência. Mas logo depois que você para de agitar, que todo o material decanta, você observa que está quase transparente esse material todo. E ela não deixou o vídeo correr até o fim, né, para isso. Mas você nota já que o material está quase transparente, você observando essa borda aqui, ó. Tá? Isso, basicamente, 11 minutos depois. Ok? Então, voltando para cá, isso foi interessante do material na época. E a gente continua os estudos desses materiais até hoje, né? Fazendo a parte de cinética da adsorção. E esse trabalho a gente ainda não finalizou para publicação. Está em via de finalização, mas o material é bastante promissor na adsorção desse tipo de corante. Baseado nessa adsorção desse AC3 aí, né, a gente pensou também, junto com o pessoal lá da Penn State, na época, e o Renato, que estava lá, em fazer a adsorção de gases nesse material. Mas utilizando o quê para servir de probe? O que seria o nosso sensor do gás, né? O que seria o meu probe para dizer se eu estou absorvendo gás ou não? Então, como a gente tem uma expertise já com a espectroscopia Raman, nós pensamos, vamos usar o Raman, a espectroscopia Raman, vamos injetar gás numa célula,
colocar o material lá dentro, fechar essa célula, injetar CO2 lá dentro, passar o laser aqui, tá? E medir de volta e ver se o espectro Raman muda de o pico, a banda D e G do carvão ativado, ela muda de localização. Se mudar, é porque o material está absorvendo CO2. Tá? Se não mudar, é porque o material não absorve CO2. Então, a gente já tinha uma ideia da literatura que isso poderia acontecer, nós fomos testar. Pegamos o carvão ativado, o babaçu, esse 750, né, hidróxido de sódio, aquele mesmo que eu falei anteriormente, e fizemos passar aqui por dentro CO2. Tá? E fomos analisando as curvas, de acordo com a quantidade de CO2 que a gente foi passando, tá? 50 kPa, 60 kPa, 70 kPa, 80 kPa, regulando a pressão de CO2 que a gente ia injetando lá dentro da célula, e a gente foi observando que a gente conseguia, dependendo do que a gente usasse, a gente conseguiria sensorizar, ou seja, eu tinha um sensor de CO2 utilizando apenas o laser do espectrômetro Raman. Então, eu conseguia dizer se está passando CO2, se não está, e a gente conseguiu fazer uma curva de calibração aqui para dizer mais ou menos a pressão de CO2 que a gente teria lá dentro. Tá? Então, você conseguiria fazer isso através da banda G, através da banda D, ou através da relação da intensidade entre elas. Tá? E aí, esse trabalho nós publicamos ele em 2018, né? na Vibration. Bom, aqui, só para lembrar novamente, tá? Que muita gente pergunta no final, esse é o contato, para quem começou a pegar atrasada aí a palestra. Mudando agora um pouco, vocês se lembram que eu tinha falado que na análise de TG, a gente tinha observado que o material, o carvão ativado, ele tinha ficado grafitizado no final da queima dele no TG. Ou seja, quando chegasse próximo de 1000 graus, a gente observava que ele continuava perdendo massa. Ou seja, que ele estava provavelmente deixando de ser amorfo e partindo para um material cristalino. Então, qual foi a ideia da gente? Bom, vamos agora pegar esse material todo que a gente tem ativado e vamos tentar fazer nele uma grafitização. Tá? Obter um material mais cristalino e ver o que é que acontece. Mas, o que é que acontece para quê? Para a dissolção de corante, para a dissolção de gás? Não, não foi essa a ideia da gente naquela hora. E sim trabalhar justamente com aqueles dois setores que a gente não tinha trabalhado ainda, que era a parte eletroquímica, com a parte de capacitor e de sensor eletroquímico. Né? Então, foi essa a nossa ideia, né, em conjunto com esse grupo todo aqui. Né? Na época, o professor Anderson tinha acabado de chegar aqui como professor visitante, nos ajudou bastante nessa parte, aqui na UF, e que capitaneou o trabalho foi a Anupam e a Cláudia. Né? E esse trabalho foi publicado ano passado na revista Carbon. Então, o que a gente fez? Fez toda a parte de carbonização hidrotérmica, ativação química, que eu já expliquei para vocês, e depois o que a gente fez? Aqueceu o material a 1100 graus por 30 minutos, um outro a 1400 graus por 30 minutos. Esse daqui nós usamos no forno do TG. Esse daqui nós usamos no nosso forno tubular. E esse daqui nós tivemos que mandar lá para os Estados Unidos, porque a gente não tinha capacidade de fazer aqui no Brasil, não encontramos lugar nenhum, para fazer num forno de grafite lá. Tá? Todos com temperaturas diferentes, usando a mesma gás de aquecimento, tá? Só com temperaturas diferentes. E o que foi que a gente observou? A gente observou basicamente que eu obtive esses dois grafitizações materiais ainda eram materiais amorfizados, mas nessa última 2200 eu tinha um material que não era mais amorfizado, e sim que a gente chama de material grafítico, tá? Com a característica na espectroscopia Raman dele aqui, com duas bandas D e G bem diferentes uma da outra, tá? E uma banda 2D aqui bem pronunciada, tá? Quando a gente observa o raio-x, a gente vê que ele já é um material cristalino. Então, a gente tinha realmente um material grafítico aqui em nossas mãos. Tá? Dependendo do número de camadas que esse material grafítico tem, a gente pode chamar ele de um material, pode chamar ele de grafeno.
Tá? E foi o que a gente chamou, porque ele não tinha muitas camadas, tá? Quando a gente observou ele na microscopia eletrônica. Então, fizemos todas as análises de cristalinidade do material, né? Relação de intensidade de banda G com banda D e vice-versa, né? Usando as áreas. Fizemos todas as análises também de raio-x. Calculamos, por exemplo, o tamanho de cristalito, né, desse material usando raio-x, tá? Para entender o que tipo de material a gente está fazendo, quão cristalino ele era, como era a cristalinidade dele, qual era o número, tá, de células cristalinas que a gente tinha. Então, fizemos um trabalho de caracterização bastante intenso. Aqui a gente consegue observar o material, ó. Em 1.100 graus ele continua amorfo, 1.400 graus continua amorfo, mas quando vai para 2.200 graus você começa a observar, ó, pequenas camadas grafíticas, né? Ou pedaços de grafeno, como a gente pode chamar. Aqui a gente consegue observar melhor esses pedaços de grafeno aqui, ó. Mas ainda tem regiões amorfas, né? É lógico. Não é um material totalmente cristalino, tá? Não é um grafite pirolítico, tá? Como a gente pode dizer. E aí a gente foi fazer os testes eletroquímicos desse material, né? Antes disso a gente mediu as áreas superficiais também, tá? Ela diminui bastante quando o material ele passa a ser grafítico, tá? A área superficial dele é bem reduzida, é lógico. Você passa de um material que é microporoso para um material que se torna macroporoso, tá? Até pela análise do volume dos poros você consegue observar isso também. E aí fomos para as análises eletroquímicas, tá? Fazendo aqui a voltametria cíclica dos materiais, né? Observando que eles tinham uma grande área, que isso demonstra a grande capacidade dele absorver elétrons, energia, né? Tá? E você vê aqui em verde é um material grafítico, ó, quase não vê a área, né, da curva. Ampliando aqui você consegue ver, ó, e comparar a área da curva dele com a área do eletrodo de carbono vítreo, que é o eletrodo utilizado como padrão, né, para você comparar. Tá? Fizemos todas as medidas também de corrente capacitiva pela taxa de escaneamento, né, principalmente do material que era capacitivo, que tinha essa área grande aqui, tá? Que é o material de 1.100 e 1.400. Fizemos as medidas também de impedância, tá? Eletroquímica, para ajustar as curvas de impedância com os determinados circuitos, né, que foram modelados para ele, tá? E obter resistência e outros parâmetros que a gente precisa para esses materiais. Então, ajustando os circuitos equivalentes nessas curvas aqui, tá? Nessas curvas, a gente obteve as resistências, tá? Em série, e também uma resistência de transferência de carga, tá? A capacitância nós obtivemos também, e conseguimos observar que o que foi tratado a 1.400 obteve uma capacitância de 132 farads por grama, né? Comparado com os materiais já da literatura, é uma capacitância muito boa, tá? Para um material carbonoso advindo de biomassa. E essa resistência bastante baixa dele aqui, ó, comparável com a do carbono vítreo, tá? Diz que esse material de 2.200 é um material que tem uma resistência baixa e que serve, é um material excelente para sensor eletroquímico. Tão bom quanto o carbono vítreo para sensor eletroquímico. Tá? Então, a gente obteve, desses dois materiais, obteve um material que tinha uma capacidade, uma capacitância bem, a gente pode dizer, uma capacitância muito boa, e um material, que é o grafite, com uma resistência bastante baixa, ou seja, um material que era excelente para sensor. Então, a gente conseguiu produzir, agregar valor na cadeia dessa biomassa em dois tipos de materiais para a área de energia, na parte de eletroquímica, um sendo ideal para ser capacitor e um sendo ideal como sensor, né? Características diferentes uma da outra. Bom, mudando um pouco da história, baseado no que a gente já tinha feito, e em parceria sempre com o professor
Odair, lá da UFC, que foi uma das pessoas que sempre nos ajudaram nessa parte de carbonização, a gente fez um trabalho em parceria com eles lá, onde eles utilizaram a glucose e o nitrato de ferro juntos, tá? Fizeram a carbonização hidrotérmica e depois que eles fizeram a carbonização hidrotérmica, eles ativaram esse material. Ativaram esse material em 500, 700 graus por uma hora, utilizando várias porcentagens de hidróxido de sódio. Tá? E obtiveram esses 4 tipos de carvões ativados. Qual era a ideia de se colocar nitrato de ferro? A ideia era fazer um material carbonáceo, tá? Que fosse adsorvente, ativado, mas que fosse magnético. Tá? Aqui nessa figurinha aqui, vocês veem o ímã puxando todo o material carbono depois dele ter adsorvido todo o corante aqui nesse frasco azul de metileno. O corante, depois a gente puxou ele. E aí, você segurando ele aqui, você consegue derramar o líquido e segurar o seu carbono. Essa era a ideia. Ter um material magnético para poder isso. Para poder você remover ele da solução posteriormente, sem precisar filtrar. Tá? Então, aqui a gente vê a formação desses materiais, né? Bem parecido com o material que a gente tinha, só que você nota a formação de algumas partículas, tá, de ferromagnéticas nesse material, que você pode comprovar pela curva, né, de magnetização. Tá? Aqui a gente fez os testes de adsorção do material em azul de metileno, né? Teste de adsorção no tempo, na cinética e na concentração, tá? E colocando os modelos de curva, né, para poder obter os valores. Aqui a gente tem os modelos e os valores obtidos, tá? Para essa que foi a melhor, é a MCN 74, tá? Os valores de adsorção obtidos. E a gente tem o valor de adsorção obtido aqui da gente, nesse trabalho nosso, e comparado com os carvões ativados magnéticos da literatura. Tá? E a gente observou que o nosso material ele tinha uma capacidade de adsorção muito maior do que todos os outros carvões ativados que nós comparamos na literatura. Tá? É por isso que esse artigo também a gente conseguiu publicar facilmente na revista Carbo. Bom, também pensando nessa questão de misturar um metal, ou de você funcionalizar ou decorar, né, na realidade, o carbono com o metal, nós aqui, né, trabalho do Rubens, nós pegamos o nitrato de prata e também fizemos a carbonização hidrotérmica conjunta, né, na solução de nitrato de prata com o mesocarpo do babaçu. E notamos que a ideia da gente era ver se sobrava a gente conseguia decorar a partícula de carbono com prata. Tá? Posteriormente, o que a gente pensou? Bom, se decorar e tiver prata com carbono, a gente já viu com cobre na literatura, que é um bom redutor eletroquímico de CO2. E que pode, nessa reação aqui, que já era conhecida do grupo parceiro lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de produzir ácido oxálico via acetonitrila. Tá? Então, o que foi que a gente fez? Esse trabalho ele foi aceito, tá? Tem pouco tempo, na Journal of Physics and Chemistry of Solids, né? O trabalho do Rubens, doutorado dele, tá? Conjunto com a Bruna, lá da UFMS, né? E tem a parceria do professor Tiago, lá aqui da Química, e do professor Diego, da UFMS também. Então, a gente pegou o babaçu, viu que tinha decorado com partículas de prata, aqui a gente consegue ver, tá? O diâmetro dessas partículas é bem pequeno, tá? Muito menor do que o diâmetro da partícula de carbono, você percebe que elas são nanométricas, tá? Viu que tinha prata incorporada nessa partícula, prata metálica e prata iônica ainda nessa partícula, tá? E o que a gente foi fazer foi o seguinte, foi observar
como ia acontecer essa eletroquímica de redução do CO2, né, nessa acetonitrila. Quem seria desses carbonos que nós fizemos o melhor? Nós fizemos dois, um com 24 horas e um com 48 horas, né, com prata. Tá? E aí, aqui é o padrão, é a redução na acetonitrila com o eletrodo de carbono vítreo. Em verde aqui seria o carbono com 24 horas de prata. E esse em vermelho, o carbono hidrotérmico sem prata. E esse em azul, o carbono endotérmico com prata. Então, a gente viu que o 48 horas, tá, foi o que aumentou significativamente a taxa de redução, tá? A taxa de transferência de carga, como o pessoal da eletroquímica gosta de falar. Tá? E aí nós fomos investigar o que é que ele estava produzindo de fato, se era realmente o ácido oxálico. Né? Foi feita a HPLC da solução que estava sendo produzida ali da acetonitrila, tá? E comparada com o padrão aqui. Esse em vermelho é o padrão de ácido oxálico. Então a gente viu que sendo produzido pelo carbono com prata, era ácido oxálico, tá? E uma concentração bastante grande, tá? Uma formação, em termos de concentração, bastante grande de ácido oxálico dentro da própria solução que a gente obtinha lá. Tá? A gente fez uma curva de calibração, eu não estou mostrando aqui, mas ela vai estar no paper mais para frente. Tá? Então, trabalhos com nitrato de ferro para magnetização, trabalhos com nitrato de prata para eletroquímica de redução de CO2. E quais seriam as outras aplicações, né, do hydrochar ou do carvão hidrotérmico, né, feito a partir da biomassa babaçu? Bom, uma outra ideia que nós tivemos foi analisar a água, né, que sobra de toda essa reação. No início, nós pegávamos a água e simplesmente descartávamos. Mas, lendo a literatura e pensando sobre o que poderia ter naquela água, a gente começou a pensar que ali dentro poderia ter carvão também, né? Carvão produzido, só que num tamanho bastante pequeno, né? Da ordem de nanômetros, não da ordem de micrometros, como é o hydrochar. E quais seriam as propriedades desse carvão tão pequeno? O que ele teria de interessante? Tá? Nós começamos a observar na literatura que muita dessas águas, né, chamadas de águas-mães, né, da reação hidrotérmica, elas obtinham, tá, em outras biomassas o que a gente chama de carbondotes. São esferas de carbono bastante pequenas, da ordem de nanômetros, que possuem luminescência, tá, que possuem ativação ou que emitem luz ativados por outra luz. Basicamente é isso. Tá? Então, nós fizemos um testezinho. Fizemos uma pequena diálise, né, para separar tudo que era grande, tá, da água que sobrou. Esse aqui é o hydrochar. Nós pegamos a água do hydrochar e fizemos uma pequena diálise. E o que a gente observou? Pegou uma luz negra, ó, e o primeiro teste que a gente fez foi iluminar. A luz negra é uma luz quase ultravioleta. Tá? E aí a gente observou que luminescia. Ó, e parecia uma outra cor de luz aqui, sendo emitida pelo líquido. Ou seja, que aqui dentro a gente tinha partículas luminescentes. Tá? Fomos analisar o tamanho dessas partículas. O primeiro teste que a gente fez foi um teste de supressão de ferro, ou seja, a gente jogou uma solução de nitrato de ferro aqui com várias concentrações, para observar se tinha supressão dessa luminescência. Né? A gente usou um espectrômetro de fotoluminescência para medir a intensidade dessa luminescência aqui, tá? E colocamos uma concentração de nitrato de ferro para ver se inibia. Por quê? Porque o ferro iria se ligar na superfície do carbon dot, impedindo a recombinação e a luminescência desse carbon dot. Que geralmente, em carbon dots, a teoria é que a luminescência ela acontece nos grupos funcionais da superfície. Tá? E esse é o primeiro teste que geralmente se faz no carbon dot, porque você consegue quantificar basicamente a intensidade dessa luminescência do carbon dot. Então a gente via que dentro dessa água seria um resíduo do resíduo aí da nossa aplicação, a gente ainda tinha um produto de valor agregado que a gente poderia utilizar, né? E que por vários anos nós estávamos jogando fora, basicamente. Tá? Então, junto com o Rumes, novamente, né? A gente fez todo um planejamento fatorial. Isso aqui já é com o professor, na realidade, com o pesquisador Diego.
do CNPEM, lá em Campinas, né, do Elinano. Então, a gente fez todo um planejamento fatorial de produção desse hidrochá, de isolamento por diálise, em vários pHs, temperaturas, tempos, e análise do melhor, né, melhor quantidade de concentração de carbondotes, melhor forma que eles tivessem. Tá? Posteriormente, a gente iria fazer a supressão deles com diferentes metais pesados, por exemplo, cobre, cobalto, cádmio, metais que podem existir nas águas residuais, tá? Para observar a supressão da fluorescência desses metais. Posteriormente, ver a biocompatibilidade e fluorescência desses materiais carbondotes em um sisteminha que o professor Diego tem lá no CNPEM, que é a Daphna Magna, tá? Que é um modelo que rapidamente ela diz se o material é tóxico, mesmo que você coloque um material nanométrico, mesmo em pequenas quantidades, você consegue rapidamente mostrar se o material é tóxico ou não, com esse sistema que ele tem lá. Tá? E analisar toda essa toxicidade dele, né, ou não, para saber se ele poderia ser um material luminescente e biocompatível. Porque, basicamente, ele é feito de carbono. Não tem outra impureza nesse tipo de material. Então, essa é uma outra aplicação que a gente encontrou num resíduo que seria o resíduo da nossa produção de carbono, que seria a água residual que sobraria da produção hidrotérmica. A gente analisou as partículas são bastante pequenas, ó, da ordem de 20 nanômetros, tá? Partículas um pouco... essa aqui é a análise por DLS, essa aqui é a análise por microscopia eletrônica de transmissão, da ordem um pouco maior da microscopia de transmissão do que DLS. Tá? Também viu a quebra da característica dos grupos orgânicos, isso é natural, ele é um hidrochá, né? Então, é uma partícula de carbono densa. Fizemos alguns testes, já temos na realidade, vários testes de luminescência, tá? Com diferentes comprimentos de excitação também, tá? Ou seja, se você muda o comprimento de excitação, muda o comprimento de emissão. Fizemos teste de emissão com pHs diferentes também, mostrando que mudando a superfície do material do seu carbon dot, mudando essa superfície desse carbon dot feito do babaçu, você muda a intensidade da luminescência. Aqui está demonstrado. E começamos o teste também, né? O Rubens foi para lá fazer uma parte do doutorado dele e começou os testes também em vivo, né? Com a Daphna Magna. Certo? Aqui você tem uma imagem sem o carbon dot e aqui uma imagem de perispectro, né? Uma imagem de luminescência, de microscópio de luminescência, certo? Mostrando aqui a Daphna Magna já com... Ela já engoliu, né? Ela ingeriu, tá, alguns carbon dots. Então, ela faz a ingestão, quando você joga no ambiente dela, ela vai lá e ingere os carbon dots nanométricos. E, através dessa microscopia, você consegue analisar. Tem mais imagens melhores do que essa hoje em dia, mas aqui eu não consegui mostrar para vocês, porque a gente está em reprodução, em finalização dessas imagens. Bom, o que eu queria mostrar no final com essa aplicação do carbon dot, que seria o resíduo do resíduo, né? No geral, a gente consegue produzir diferentes materiais funcionais de carbono a partir da mesma biomassa. Então, a partir da mesma biomassa, eu consegui produzir um número grande de materiais funcionais, né? Eu consegui agregar valor nessa biomassa de forma e perspectivas diferentes, né? Em áreas diferentes, energia, ecologia, e entre outras, tá? E a gente consegue obter diferentes oportunidades para também desenhar e pensar em novos materiais a partir do que a gente já obteve. Tá? Porque agora, a partir dos carbon dots, eu posso pensar em outras perspectivas para esses materiais também. Tá? Então, a área de sensores, a área de energia, a área ambiental e a área biológica são áreas bastante importantes, né, para o desenvolvimento de materiais à base de carbono, principalmente a área ambiental e biológica, se a gente quer pensar em materiais que não sejam tóxicos. Tá?
Mas simplesmente também não é achando que o material, porque ele é feito de carbono, ele não vai ser tóxico, né? Já tem na literatura bastante dizendo isso daí, que o debris do carbono, né, ele pode promover também toxicidade. Mas é interessante para essas duas áreas e bastante interessante também para essas outras duas áreas aqui. Tá? Antes de encerrar, eu só queria fazer já a propaganda, tá, pessoal, da próxima palestra, na semana que vem. Eu acho que o nosso programa vai ter o orgulho de receber o professor Oswaldo Alves, da Unicamp, né, do Instituto de Química da Unicamp. O professor Oswaldo é uma sumidade na área de nanotecnologia, tá? Foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com nanotecnologia no Brasil, uma das pessoas que mais entende de nanotecnologia e de transferência de tecnologia também para empresas, né, relacionadas à nanotecnologia. Então, nós vamos receber ele na semana que vem, onde o tema da palestra dele vai ser nanotecnologia nas coisas, a emergência da inter, multi e transdisciplinaridade, né? Ou seja, todas as disciplinas envolvidas para uma coisa só, tá? Que é o trabalho em cima da nanotecnologia. Então, essa vai ser a 10ª palestra. Já as informações vão estar lá no nosso site, tá? Lembrando que o nosso site, ele modificou, tá? Ainda temos o site antigo, mas a gente está usando esse site novo agora e vai ficar com essa nomenclatura a partir de agora, tá? E as inscrições são feitas no formulário, tá? Que está lá dentro. E também vai ser transmitida pelo nosso canal do YouTube, né? Como essa palestra de hoje está sendo. Então, é uma palestra imperdível na semana que vem. Garanto para vocês que vocês vão gostar. Tá? E quem conhece o professor Oswaldo sabe o que que nos espera. Bom, o resto é agradecer a todos os parceiros que fizeram todo esse trabalho, né? Foram as 4 universidades mais envolvidas. Tem a UFMS também, do Diego, esqueci de colocar. Agradecer novamente o pessoal que financiou tudo isso daí e vocês. Tá? Qualquer dúvida, é só contatar através do e-mail aqui. Agradecer a vocês pela paciência, tá? De me aguentar hoje aqui. Um abraço. Obrigado, Bartolomeu, pela bela apresentação. Um assunto bem interessante e altamente interdisciplinar. Só uns avisos aqui. Infelizmente, tivemos um problema aí na transmissão do YouTube, que travou no meio do caminho e tentei resolver, não consegui resolver. Mas aí eu vou treinar melhor isso aí, esses problemas técnicos aí. Então, também para a próxima palestra. Mas, de antemão, já aviso que as palestras estão sendo colocadas no YouTube. Peço até a ajuda de todos aí para compartilhar o canal, até mesmo para melhorar a divulgação na busca do YouTube, certo? Para divulgar também com seus colegas e outras universidades, para fazer a divulgação científica do próprio programa. E aí, Bartolomeu, tem algumas perguntas. Tu tem a opção de ler no chat ou o Kelso vai te passar? Eu não sei se ele já te passou. Ele já passou aqui um bocado. Pronto. Então, vou ficar à vontade. Tá bom. Valber Freitas, né? Ótima apresentação. Obrigado, Valber. Gostaria de saber como foram selecionadas essas temperaturas de aquecimento de 1.100, 1.400 e 2.200, né? A dúvida seria se foi baseada em literatura ou análise dos próprios pesquisadores, né? Isso aqui, Valber, é laboratório, né? Tá? São coisas que a gente conhece do laboratório e das capacidades dos equipamentos nossos, tá? A gente tinha fornos com essas capacidades aqui e nos Estados Unidos nós conseguimos esse forno com a capacidade de 2.200. Então, basicamente, capacidade laboratorial, né? Tá? Nessa ocasião. Baseada, é lógico, no que a gente já tinha de informação da literatura, né? A gente sabia que com essas temperaturas a gente conseguiria alcançar mais ou menos os objetivos da gente. Então, a ideia foi essa. Tá? A gente tinha algumas limitações aqui, né? E tivemos que ir para os Estados Unidos fazer na temperatura que a gente desejava chegar. Professor Edson, né? Parabéns pela palestra, né, trabalhos. Obrigado, Edson. Gostaria de saber se há algum trabalho ou experiência do grupo que relacione o rendimento da produção de carbono com os grupos químicos presentes no precursor. É uma questão, Edson, bastante interessante que nós não focamos ainda, não. Viu? De fato, tem tanta coisa que a gente começou a trabalhar com carbono em 2013, se eu não me engano. Nós estamos em 2020, 7 anos, e tem tanta coisa que eu programei em 2013. Eu me lembro que escrevi nos cadernos
eu tenho ainda isso, que a gente nunca fez, né? Então, uma dessas coisas é exatamente isso que você está propondo aí, né? A gente nunca parou, né? Realmente, eu nunca teve opções também decentes, né? Para poder fazer esse rendimento da produção, que é fazer se a gente quiser agregar valor econômico, né? De fato, para o material. Então, se você quiser agregar valor econômico para o material, você precisa fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa, se a gente pudesse se juntar, eu acho que a gente consegue fazer isso daí. Rubens, né? Que é o Rubens Silva, que é exatamente o nosso aluno, tá? Parabéns, professor, pela apresentação. Obrigado, Rubens. Diante da amplitude de estudos já realizados, quais perspectivas para o desenvolvimento de trabalhos novos utilizando materiais a partir dos resíduos de babaçu e de outras fontes de biomassa? Como eu falei no final, né, Rubens? Eu acho que perspectiva ele tem várias ainda, né? Por exemplo, se vocês observarem aí, a gente basicamente só trabalhou com a parte do babaçu. Tem a grande maior parte dele, que eram estudos que eram para a gente ter realizado, a gente não conseguiu fazer, né? E o pessoal do laboratório, do meu laboratório que está aí, que trabalha com carbono, sabe disso, né? Não é uma tarefa simples trabalhar com carbonização. O rendimento é baixo, se trabalha todo dia para obter muito pouco material. Quem trabalha com carbono sabe disso, né? Mas é uma tarefa boa, porque são coisas interessantes, né? São materiais bastante funcionais em uma determinada área. Tá? Mas não é uma atividade laboral simples, né, de se fazer. Então, por consequência, muitos dos trabalhos que a gente programa, de análise fatorial, de outras coisas, a gente não consegue terminar. Como é o trabalho, por exemplo, com endocarpo, né? É um exemplo clássico. Que a gente nunca conseguiu finalizar. A gente tem, mas a gente nunca conseguiu finalizar. É por isso que eu não mostrei nenhum resultado. Eu só mostrei resultados aqui hoje de trabalhos que a gente ou publicou ou está em vias de publicar. Né? Ok. Outras fontes de biomassa, ele perguntou também. Acredito que qualquer fonte de biomassa que seja interessante e viável economicamente, né, a gente possa trabalhar. Não tem muita problemática. Por exemplo, a gente está trabalhando com o professor S, uma parceria com o Piqui, né? Então, uma outra parceria que a gente está fazendo com o Edson. Tá na carbonização do Piqui. Aí é diferente, né? Um material diferente, que vai gerar um material que provavelmente vai ser diferente e os tipos de ativação que a gente pode fazer podem ser diferentes também. Tá? Gelson, Luiz. Essa pesquisa rendeu alguma patente? Rendeu. A gente tem uma patente, um pedido de patente, né, depositado do mestrado do Rubens, né? A gente demorou para publicar essas coisas porque a gente estava escrevendo primeira patente. Foi um dos primeiros partos que eu tive na minha vida, né? Foi a escrita dessa patente. Então, a gente escreveu a patente, depositou a patente, né? E a patente está depositada, só que nós nunca recebemos a carta nem de correção, nem nada dessa patente ainda. As coisas demoram, né? Em termos de patente, demora. Tá? Bom, eu acho que é isso, Eroni, viu? Para mais essas perguntas aqui. Acho que finalizou. Não, tem uma pergunta do mais professor alguma? Edivane. Tem uma pergunta do professor Edivane. Tem no chat aí. No chat, eu vou abrir o chat aqui, então. Peraí. Professor Edivane Muniz, né? Olá, Bartolomeu. Excelente palestra. Obrigado, professor Edivane. Te perguntava se apresentou um slide o uso de métodos quimiométricos para analisar seus materiais, mas pode ir além. A análise multivariada pode, sim, por meio de componentes principais, pode, sim, é excelente. Você precisa ter assim, por exemplo, quando se faz uma análise fatorial, como no material que o Rubens, do Carbon Dots do Rubens, dá para fazer isso, porque você tem uma grande quantidade de materiais para poder fazer, né? Mas a gente pode fazer isso, né? É muito interessante. E, assim, eu poderia ajudar. Ele está dizendo, ótimo. Então, vai ser ótimo, professor. Josi, né? Josi, professora Josi, né?
Um grande apelo para materiais voltados para a área ambiental seria uma mistura de poluentes. Sim. Esse é o grande desafio, né? Os materiais produzidos poderiam pensar em algo nesse sentido ou teriam algum impedimento para a propriedade dos materiais? Eu acho que, Josi, eu acho que não teria impedimento, não. Basta que se funcionalize da forma correta. Por exemplo, a gente está trabalhando com um nanotube inorgânico, que é o de titanato, que ele tem características de absorção bastante grande de catiônicos, né? Ele in natura. Mas a gente fez uma mudança de funcionalização na superfície dele, que ele começou a absorver também corantes aniônicos. Então, ele virou um cara que absorve os dois agora. Né? Nos carbonos, eu já vi na literatura o pessoal fazendo isso também. Eles funcionalizam de formas diferentes, com grupos funcionais diferentes. Né? Na própria ativação, você pode fazer isso. Tá? Ou no pré-tratamento, que seria na carbonização hidrotérmica, você pode fazer essa funcionalização, tá? Como a gente fez com os metais aí, você pode fazer com outros grupos funcionais, tá? Utilizando outras soluções. E eu vejo que pode ser viável também. Basta que você tenha o seu alvo, né? O que é que você quer alcançar? E aí você vai pensar no seu tipo de funcionalização que você gostaria de fazer com eles, né? Já que você já conhece a superfície do carvão, como ele vai ficar. Acho que é interessante também de se pensar nisso. Então, eu acho que já encerrou as perguntas, né? Quero agradecer a presença aí de todos. É só um momentinho aqui para projetar aqui a tela do nosso canal. Infelizmente tivemos esse problema, não temos tanta experiência nessa de youtuber, mas eu creio aqui que já vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, aqui já tem todas as palestras, desde a primeira palestra do professor Anderson, do professor Ramon, a minha, da Luzia, professor Edivane, né, e do professor Livre. Então, já posteriormente vai ter a palestra do professor Bartolomeu, e nas próximas a gente vai corrigir esse problema aí da transmissão ao vivo. Então, quem quiser divulgar o nosso canal, é bom também curtir lá o canal e se inscrever, para dar maior apoio na divulgação. Então, dou por encerrada a palestra de hoje, só reiterando a próxima palestra do professor Oswaldo, né, da Unicamp. Isso, professor Oswaldo. Então, vocês podem também fazer a divulgação com os amigos de vocês, avisar que todos que estão participando também tenham o certificado, então isso é importante para os alunos de graduação. Então, boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.